Medidas de tempo, horas, relógio de ponteiros. Quando os homens deixaram de ser nômades e começaram a desenvolver a agricultura e o comércio, logo perceberam a necessidade de estabelecer limites de terras, saber quanto tempo demorava se chegar até outro reino ou medir mercadorias que seriam vendidas. Foi quando surgiram os primeiros sistemas de medidas, tais como a jarda, o passo, a braça e tantos outros. E é uma dessas unidades de medida que veremos hoje, o tempo. A aula de um professor dura cerca de 1 hora, e embora algumas vezes pareça demorar mais, ou em alguns casos menos, ela sempre tem a mesma duração, já que 1 hora é o conjunto de 60 minutos e cada minuto tem a duração de 60 segundos. O relógio de ponteiro também pode ser chamado de relógio analógico. Observe o relógio. Ele tem 12 números principais, numerados de 1 a 12, que representam as horas exatas e também os minutos, contados de 5 em 5. Ele representa distribuídas em 2 períodos de 12 horas, um total de 24 horas, que é a quantidade de horas que temos em um dia completo. Ele tem 3 ponteiros. O menor representa as horas, o maior representa os minutos e o ponteiro médio, geralmente na cor vermelha, compreende os segundos. Para que o relógio de ponteiro ande 1 minuto, é preciso que o ponteiro vermelho dê uma volta completa ao redor do relógio, considerando que cada volta representa 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Logo, para que o relógio avance 1 hora, é preciso que o ponteiro maior dê uma volta completa ao redor de todo o relógio, visto que cada volta completa representa 60 minutos, ou seja, 1 hora. Como eu disse, os 12 números do relógio de ponteiros, numerados de 1 a 12, representam as horas exatas, que podem ser tanto do dia quanto da tarde ou da noite. Por exemplo, quando o ponteiro menor estiver no número 1 e o maior no 12, ele estará marcando 1 hora, da manhã ou da tarde. Quando o ponteiro menor estiver no 2 e o maior no 12, estará marcando 2 horas, da manhã ou da tarde. Quando o ponteiro menor estiver no 8 e o maior no 12, marcará 8 horas, da manhã ou da noite, e assim por diante. Há pessoas que leem as horas de forma diferente, ou seja, quando passam das 12 horas da manhã, em lugar de falar 1 hora da tarde, elas falam 13 horas, o que também é correto, já que o dia tem 24 horas. Por isso, após o meio-dia, é correto ler as horas assim. É como se os números de 1 a 12 se transformassem em 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim por diante até completar 24. Inclusive nos relógios digitais, que são os mais utilizados atualmente, podemos ver que existe a opção de exibir o horário em formato de 24 horas. Voltando para o relógio de ponteiros, como já foi dito, seus 12 números principais também representam os minutos, contados de 5 em 5. Ou seja, quando se fala em minutos, o número 1 vale como 5 minutos, o número 2 conta como 10 minutos, o 3 como 15, o 4 como 20 e assim por diante, até finalizar com o 12, que conta como 60 minutos. Assim, os risquinhos menores entre os 12 números principais contam como 1 minuto. Portanto,
podemos ver que nesse relógio pode-se ler 1 hora e 50 minutos da manhã ou da tarde, ou 13 horas e 50 minutos se for à tarde. Ou ainda podemos dizer que faltam 10 minutos para as 2 horas, porque falta o relógio andar mais 10 minutos para chegar até as 2 horas. Você já sabe que o relógio tem 12 números principais. Logo, não é preciso que ele tenha esses 12 números escritos nele, já que eles não mudam. Por isso, muitos relógios de ponteiros têm apenas os ponteiros e não apresentam números, ou apresentam apenas alguns números. E há ainda aqueles que apresentam os números em algarismos romanos. Vejamos alguns exemplos práticos de horas no relógio analógico. Quais horários os relógios a seguir estão marcando? Letra A, letra B e letra C. Se você respondeu 9 horas na letra A, muito bem. O ponteiro pequeno está no 9 e o maior está no 12, marcando 9 horas em ponto. Se você respondeu 2 horas e 30 ou 2 horas e meia na letra B, parabéns. O ponteiro pequeno ainda está no 2, porque ainda falta 30 minutos para que ele chegue no 3. E o ponteiro maior está no 6, marcando 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. Se você respondeu 4 horas e 45 minutos ou 15 minutos faltando para 5 na letra C, muito bem. O ponteiro menor não está totalmente no 5, falta um pouquinho. Por isso, ele está marcando 4 horas. Mas como faltam apenas 15 minutos para que ele chegue no 5, ele também está próximo dele. Mas ele ainda está marcando 4 horas e 45 minutos.